Eu odeio vampiro que não chupa buceta menstruada. Eu tô com vergonha de gravar esse vídeo. O porquê alguém vai querer saber todos os livros que eu li em 2024, mas eu vou fazer desse vídeo um vídeo de recomendação. Ai, gente, que medo. Eu tô sozinha em casa. Qualquer coisa que acontecer, eu vou me matar. Tenho medo de ficar sozinho, meu Deus. Bem-vindos à minha retrospectiva de leitura de 2024 nessa minha casa mal assombrada, porque eu tenho certeza que eu vivo com espíritos aqui. Eu sempre dou preferência pra livros com protagonismo LGBTQIA+, e nesse ano eu li mais hétero do que eu esperava, viu? E héteros muito bons. Eu vou recomendar aqui livro hétero, mas é porque eles são muito bons. Foram só 5 de 20 livros que eu li. 21? Eu acho que foi 21. Não sei quantos livros eu li, eu vou descobrir aqui junto com vocês, lendo minha lista. Eu vou falar de todos os livros de uma maneira meio resumida, porque tem muitos livros pra falar e realmente quero recomendar livros pra vocês, então vai anotando, viu? Vai anotando. Eu não vou falar os livros na ordem de leitura, eu vou falar dos melhores pros piores, e aí a gente vai começar falando sobre os livros os quais eu dei 5 estrelas. O primeiro é hétero. Desculpa. E ele se chama O Avesso da Pele, ele até ganhou o prêmio Jabuti, porque ele é realmente muito bom, parabéns. Mas ele fala como que o racismo afeta as pessoas negras no Brasil, tanto em sociedade quanto em relações pessoais, relações profissionais, relações amorosas e relações familiares. E a escrita é maravilhosa, a história não é contada de forma linear, tá contando a história do principal e depois quebra pra história do pai, antes dele ter o personagem principal, depois quebra pra história da mãe, e aí vai contando a história desses 3 personagens, e conta a história de outros, das relações, personagens principais, enfim, vai acontecendo isso, parece uma história verbalmente contada e não lida, e isso é muito legal. Segundo 5 estrelas, na verdade, quando eu tava pensando assim, eu posso ter abaixado pra 4,5, então tô dando uma roubadinha, porque 4,5 tá mais no 5 estrelas do que no 4 estrelas, vai. Esse livro também é um pouco mais antigo do que O Avesso da Pele, que é O Retrato de Dorian Gray. Mas O Retrato de Dorian Gray vai contar como que a busca por beleza, tanto falado no sentido de falar coisas bonitas e tanto de ser belo, tem os privilégios, sabe? Nos proporciona coisas boas somente por ser bonito e por chamar a atenção das pessoas, né? O Dorian Gray, que é o principal, ele prefere morrer, ele tem um medo insuportável de envelhecer, de morrer, e aí vai falar sobre isso, né? O medo de envelhecer, o medo de ficar feio e perder a sua beleza. Toda a estética gótica e artista desse livro me chama muita atenção. Eu adoro arte, velas e homossexualidade. O terceiro livro é Mentiras que Contamos. É um livro que fala sobre homofobia, uma história triste sobre homofobia, melancólica. E é um livro que me chama atenção porque, assim, ele tinha um objetivo, o que me pareceu quando eu tava lendo, né? Ele tinha um objetivo, o autor ele queria passar uma mensagem, uma história. Então ele criou um cenário, ele fala, ele só escreveu aquilo. Tipo, ele não quis inventar coisas a mais no sentido ruim de ficar enchendo linguiça na história, de ficar preenchendo a história pra ter mais páginas. É uma história rápida, realmente, é um livro curto, é uma história que se passa muito rápido, apesar de o livro se passar em muitos anos, assim, dos personagens principais crescendo, ele se passa muito rápido porque o autor tinha lá a mensagem, a história que ele queria fazer, e ele foi lá e fez. O quarto livro é Quinta Estação, que é o primeiro livro de uma trilogia que eu ainda não li, eu tô com planos pra ler o mais rápido possível os 2 últimos livros da trilogia. E esse livro, eu já tava com expectativas muito altas antes de ler ele. Eu tava há anos na minha lista e só hoje que eu... Hoje não, né? Esse ano, falei, vou ler. E eu li e, meu Deus, eu estava certa. É um livro muito bom. E eu não sei falar se é hétero ou não. Eu fiquei, tipo assim, não sei falar se a protagonista é hétero ou não, vou continuar lendo os livros, mas o que não falta é representatividade nesse livro. E eu tava com muita saudade de ler uma fantasia tão boa, tão bem construída, com um universo tão vasto, sabe, criativo. Vou explicar de uma forma bem rápida a fantasia, e tem a Terra e ela passa por algumas estações, né, que são apocalipses. Então, tipo, a cada um tempinho de ano, a cada séculos, por aí. E aí tem muitas pessoas que morrem, tem pessoas que sobrevivem, aí tem as cidades que vão se reconstruindo, enfim. É o universo, resumindo bem. Mas o que me chama muita atenção é que eu gostei muito de como foi contada a história do personagem principal. Eu não quero contar porque eu quero que vocês leem, é pra ler esse livro, e vocês descubram como que é contado. Não é um spoiler se eu explicar, mas fica bem mais legal quando vocês estão lendo. E quinto e último livro de 5 estrelas é um conto só, é Erasto, eu sempre confundo falar o nome desse livro. Assim, eu sempre tenho a sensação de que contos são muito curtos, mas eu tenho que respirar e lembrar, véi, são contos. Era pra ser curto, não era pra ter mais história. Mas esse livro, eu sei que ele tem mais história, eu sei que o autor pensou numa história, mas ele não quis escrever. Bora trabalhar, né, meus amores? Mas eu gostei muito de como a origem, é porque tem a comunidade dos caçadores de vampiro, porque a história principal é o personagem, ele é caçador de vampiro, ele vai atrás de um vampiro gostosão, sabe? Malvadão, gostosão. Muito bom. E aí, a origem, a história dos caçadores de vampiro
é muito, sabe, o autor pensou. E eu, caramba, olha, ele pensou. Eu fiquei, caramba. Vamos agora para a segunda categoria, que são livros de 4 a 3 estrelas. E aqui tem muito livro. E vamos começar falando de livro que eu também estava enrolando há muito tempo e se tornou o livro mais eu do universo. Se eu quero me resumir, eu quero um livro que mais me represente na vida, vai ser As Vantagens de Ser Invisível. E esse livro, assim, ele também tem protagonismo hétero, só que tem representatividade LGBT e ele sempre tá na seção de LGBT na livraria, só que ele não tem protagonismo LGBT, viu? Ó, se liga. O principal é hétero. Mas As Vantagens de Ser Invisível consegue representar a adolescência de uma forma muito boa, porque tem muito livro de autor adulto que vai escrever, e aí escreve pegando todos os estereótipos de série de comédia americana e coloca no adolescente. E aí fica uma bosta, fica um livro chato, um livro com o protagonista chato. Mas esse, ele mostra o adolescente errando, usando droga, falando coisas sem pensar, com suas questões pessoais, com seus traumas pessoais, com todas as suas confusões de se sentir diferente, de se sentir distante de tudo e não saber o que fazer com a vida. Ai! É um livro muito confortável e desconfortável de ler ao mesmo tempo. Ele é muito bonito, eu recomendo muito esse livro. Gente, assim, esse ano eu tirei todos os livros que estavam enfiados na minha bunda pra ler, e esse livro aqui que eu li de fantasia, eu tava esperando 4 anos pro lançamento dele, porque desde que eu descobri que a autora tava pensando em escrever esse livro, eu enlouqueci, porque entre aspas, porque é uma continuação, mas dá pra ler sem ter lido a saga antes, que é Os Frágeis Fios do Poder. Ele conta a história depois daquela trilogia Um Tom Mais Escuro de Magia, mas eu vou tentar contar sem falar de Um Tom Mais Escuro de Magia, porque assim, se você quiser ler tudo, lê a trilogia Um Tom Mais Escuro de Magia e depois lê Os Frágeis Fios do Poder, que ainda tá lançando. Mas dá pra ler Os Frágeis Fios do Poder sem ter lido Um Tom de Magia, e dá pra ler Tom de Magia sem ter lido Os Frágeis Tons de Poder. Entendeu? Enfim. E eu amo Tom de Magia, eu amo os personagens, e quando eu descobri que a autora ia lançar uma saga de continuação, porque se passa 7 anos depois de Um Tom de... Ai, eu tô confundindo tudo. Os Frágeis Fios do Poder se passa 7 anos depois de Um Tom Mais Escuro de Magia. Quando eu descobri isso, eu desfaleci. É isso que eu quis falar, só isso, tá tudo bem agora. Eu recomendo se você quer uma fantasia com muita magia, com muito sangue, com realeza e com piratas. É um ponto importante. Tem protagonismo LGBT. Inclusive, é que isso eu não posso falar porque é um spoiler, mas eu chorei muito e Os Frágeis Fios do Poder, porque, como eu disse, eu sou apaixonada pelos personagens. É o que mais me faz gostar da série, são os personagens, e os gays me fizeram chorar, véi. Ai, que saco. Próximo livro é Bem Depois do Sol, e é um livro, sabe? Tipo assim, não mudou minha vida, mas é um livro que eu li muito rapidinho, foi divertida a leitura, é uma história bonita, a protagonista ela tem problemas com a mãe, ela tem crushes em meninas bonitas, e tá tudo bem. É só um livro que eu li, sabe? Nada muito uau, mas não foi ruim. Vou falar agora de um livro hétero, mas é o livro hétero do ano, tá? Eu fiquei em dúvida, tipo assim, quando eu terminei de ler, eu dei 5 estrelas direto. Só que depois eu fico pensando, eu vi, tipo assim, eu falei nos meus stories lá no Instagram, e as pessoas vieram conversar comigo, falando, é porque eu não gostei de tal coisa. Eu comecei a pensar mais, aí eu não sei se eu abaixo para as 4 estrelas e meia, ou se eu continuo com 5 estrelas e não importa com a opinião dos outros, nem com críticas mais aprofundadas ao livro. Não sei, tá aí nesse meio termo, então tá aqui. Que é Impostora. E eu odeio quando as pessoas elas vão falar desse livro e elas só falam assim, é um livro com a protagonista não confiável. Eu acho que isso resume muito o que o livro se trata. Porque a protagonista ela só não é, não confiável. Ela é literalmente racista. É um livro de protagonista racista, intencionalmente racista, né? Todo o ponto do livro é a protagonista ser racista, é contada em primeira pessoa. Então tudo que ela fizer e pensar vai ser justificável na cabeça dela, vai ser normal na cabeça dela. Então vai ter muitos pensamentos, assim, horrorosos, mas que ela vai pensar, porque é normal, se passa na cabeça de uma pessoa racista, e ela vai tentar normalizar pra você também e justificar todas as ações que ela tá tentando fazer. As críticas desse livro me lembram muito a série The Boys, porque elas são absurdas, mas elas são muito pontuais, elas são muito específicas, e você fica, véi, que absurdo. Mas aí você vai ver, aí tem um influencer que já fez isso, sabe, passou na TV isso, são coisas que, se você vê na vida real, acontece, são específicas, são absurdas de específicas. Mas, véi, a autora, ela lacrou nesse livro. É um livro muito atual, ele fala muito sobre o mercado literário, como ele funciona, assim, por trás da cortina, sabe? A autora desse livro é uma autora, então ela sabe como o mercado literário funciona, o mercado americano literário, e a protagonista do livro também é uma escritora, então vai mostrar esse lado, vai mostrar o racismo contra as pessoas amarelas, vai mostrar vitimismo, cancelamento na internet. O próximo livro é outro livro que eu li, assim, é Gwen e Art Não Estão Apaixonados, e é uma comédia romântica de namoro falso que se passa na era medieval, assim, que é um namoro falso de um gay e uma lésbica. Então é um livro muito divertido, eu me diverti muito lendo, a capa é fofíssima.
Mas, tipo assim, não mudou a minha vida, sabe? Eu acho que se eu lesse com 15 anos, ia mudar a minha vida. Eu ia ficar muito viciada nesse livro. Mas hoje em dia, eu com quase 21 anos, tô mais... Foi só divertido, recomendo, mas nada que me segurou, assim. Vamos falar de outro hétero aqui, e assim... Eu dei nota baixa, entre aspas, pra esse livro, porque eu esperava muito mais. E o livro que eu tô falando é Paradoxem, e me vendo esse livro como uma distopia que critica, né, a ditadura militar que aconteceu aqui no Brasil. Tem várias referências brasileiras, tem viagem no tempo, e tudo isso é muito legal, e isso realmente tem no livro. Só que tudo fica atrás do romance, aí eu não gosto disso, eu não gosto desse tipo de livro, que foca muito mais no romance do que todo o universo muito legal que tinha, sabe? Toda a questão da tecnologia, de ser uma distopia de um mundo mais tecnológico, né? Da principal ser uma hacker, que é muito foda, engenheira. É muito mais interessante do que a porra do romance. Entendi a viagem no tempo. Que falar do viagem do tempo? Realmente tem viagem no tempo, muito legal. Mas também só dá bola pro romance, e se não tivesse viagem no tempo, não ia mudar nada na história. E é isso que me pega, porque viagem no tempo é algo que você pode brincar muito. E aí você coloca na história e, tipo assim, se você tirasse não ia mudar nada, então foda-se a viagem no tempo, sabe? Parece que é só pra ter... Enfim, assim, não é um livro péssimo, não é um livro ruim, eu só esperava mais porque a história realmente é muito legal, só que foca muito no romance, não aproveitou todos os elementos que tinha pra aproveitar. Sonata de Pólvora, e esse livro eu li como uma publi, tipo, a autora chegou e falou assim, lê meu livro e divulga. Eu falei, tá bom. Só que eu gostei genuinamente muito desse livro, então quando eu falo desse livro, não levem por, é publi, não, porque eu realmente gostei desse livro. É o primeiro de uma trilogia e eu gosto muito quando os autores, eles não têm medo de escrever, sabe? Eles não têm medo de desenvolver bem a fantasia, eles não têm medo de fazer os personagens serem os filhos da puta. E aí nesse livro, é que vai ter outro livro que eu vou citar aqui, que ele vai estar ruim numa nota baixa, que também é de vampiro, e a autora não gosta de escrever vampiro. Mas nesse livro, a autora, ela gosta de escrever vampiro. Então é um livro que tem muito tesão e tem muito sangue. E eu adoro isso, é isso que tem que ter em livro de vampiro. Outro livro que se encaixa nessa categoria, que também é de vampiro e que é um clássico, é Carmila. E eu recomendo muito como um primeiro clássico, tá? Ele é bem curtinho, ele mostra o lado demoníaco do vampiro, né? Porque naquela época vampiro era o demônio é coisa ruim, enfim, coisas passadas. E eu não achava, que por causa da época que lançou esse livro, que ia ser um livro tão lésbico. Eu não sei se é a tradução que eu li, mas eu li um livro muito lésbico. As protagonistas, elas são grandes amigas. O último livro dessa categoria é Pequena Coreografia do Adeus, e é um livro escrito em forma de poesia. Não sou muito fã desse tipo de livro, não pego pra ler, mas me falam muito bem desse livro, e eu realmente gostei muito desse livro. Eu acho que a escrita não poderia combinar melhor com a história. É uma história que fala muito sobre amadurecimento e a forma como, né, a principal criança e adulta conta a história, mas de uma forma poética, funciona muito bem, se encaixa muito bem na história, fala muito sobre relacionamento abusivo com a mãe e o começo de uma nova vida, o final de, assim, de uma vida fechada com relacionamento abusivo, com relacionamento tóxico maternal, e toda uma vida triste que a principal teve em geral, e o começo da vida dela. É muito bonito. Chegamos agora na categoria livros de 2 estrelas pra baixo. O primeiro que eu vou falar é Heloísa Não Pode Sair, e esse livro eu recomendo ele é bem interessante. A personagem principal, ela tem transtorno dissociativo de personalidade, que é um transtorno que você desenvolve principalmente na infância para lidar melhor com o trauma que você teve. O seu cérebro, ele cria personalidades diferentes e você vai fluindo. Eu não sei se essa é a palavra certa, faz tempo que eu li esse livro e eu não fui atrás para saber melhor sobre esse transtorno. E aí você vai fluindo essas personalidades. Teve até que virou meme, porque isso é Fantástico, se não me engano, fez toda uma entrevista com uma mulher que supostamente tinha esse transtorno, e aí virou piada na internet, mas enfim. É um transtorno real e a personagem principal desse livro tem, e quem narra o livro, quem narra a história, que é um romance adolescente clichê assim, tipo, entrei numa escola nova e tô conhecendo as pessoas e tem um romance, são narrados pelas personalidades, porque a personalidade principal, que é a Heloise, ela sumiu, então as personalidades são tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que a gente precisa resolver pra trazer a Heloise de volta, o que aconteceu, enquanto tem que lidar com a escola nova e com mudanças assim na vida. Eu não me lembro exatamente, tipo assim, motivos específicos ou porque eu dei uma nota baixa. Eu recomendo porque ele é muito interessante pra você conhecer, tipo, dar uma pontadinha, sabe? Porque não é um livro... Ele é um livro de clichê, né? Adolescente. Então ele não vai explicar, ele não é um livro... um artigo científico pra você conhecer o transtorno. Ele é só pra você conhecer e ir atrás depois. Segundo livro, Beleza Perversa. E assim, é ruim, mas era um livro hot. Eu queria ler porque eu gosto dessa série. Essa série é uma história que conta, tipo assim, uma releitura de contos gregos, de personagens de mitologias gregas.
Tem 5 livros, se eu não me engano. Aí cada livro é um casal diferente, tem muita putaria. E eu gosto dessa série, eu só queria ler putaria mesmo. É o terceiro livro da série, se eu não me engano. Então, tipo assim, é um livro ruim, sim. Tem uma história, né? Porque, tipo, Seiou, né? Os personagens mitológicos, eles, na verdade, é uma grande empresa. O Olimpo é uma grande empresa. Ai, que vergonha, que vergonha. Não tava esperando grande coisa desse livro. Eu leio porque eu gosto dessa saga, os personagens eles são divertidos, é um livro bem divertido de ler. Eu li o primeiro e o terceiro. Dá pra ler, sim, tá em ordem. Eu recomendo também, se você quer ler Putaria de Seiô. É isso, tem representatividade. Olha só que coisa bonita. Gente, eu acabei de ouvir um barulho. E nem tá de noite ainda. Ai, eu tô com medo. Eu li um livro de uma capa horrorosa e foi ruim. Eu achava que ia ser um livro de capa horrorosa bom, mas foi ruim. A Gentleman Never... falei errado. A Gentleman Never Keeps Score. E assim, tinha baixado lá no meu celular porque eu queria ler coisa de época. Então eu fui atrás de não vou falar, mas grupo de Telegram de livros pirateados. E aí eu tava vendo lá livros de época com protagonismo LGBTQIA+, porque é o que eu gosto. Vi, baixei um monte e falei, vou ler esse. Tinha tudo pra ser bom, de verdade, porque a autora, eu descobri depois que me falaram que a autora tem 200 mil livros, e esse livro até é o segundo ou terceiro de uma trilogia, mas, tipo assim, dá pra ler avulso. Eu entrei como se eu tivesse, tipo assim, meu Deus, um universo de protagonismo LGBT de época dessa autora. Talvez eu vá atrás, ou talvez não. E assim, é um livro que me divertiu muito, eu gosto muito do desenvolvimento dos personagens, os personagens eles são muito bem desenvolvidos, o romance foi muito bom, as cenas de sexo foram muito legais, assim. É meio feio falar que cena de sexo foi legal, mas tá falando que elas foram bem escritas, não foi vergonhoso e foi bem respeitoso, o que é importante. Mas é um livro muito preguiçoso mesmo, tipo assim, eu acho, na verdade, que a autora, ela escreve livros preguiçosos mesmo. Tem livro que é, tipo assim, literalmente só o casal sendo feliz, tá tudo bem. Só que, tipo assim, ela botou um problema na história. Então ela tinha que pelo menos resolver aquele problema. O outro livro que eu vou falar, na verdade, vão ser 2 livros juntos, porque são os 2 primeiros livros de uma trilogia. E o primeiro livro, eu dei 3 estrelas, mas eu coloquei aqui porque eu quero falar sobre os 2 juntos, que é Sem Chances. E assim... O problema desse livro é que eles são grossos, tá? É uma trilogia, tem 3 livros e cada livro tem por volta, tipo assim, 400 e poucas páginas. São livros grossos. Só que só é uma trilogia porque a autora enrolou tudo o que tinha pra enrolar, porque tudo poderia ser resolvido num livro só. E é isso que me pega, porque é um livro de fantasia, tem um puta problema enorme pra resolver, é literalmente o universo colapsando e os personagens principais são os responsáveis disso, eles precisam resolver isso. Só que eles não falam sobre isso. Do nada você lembra que é um livro de fantasia e aí tem uma frase sobre a fantasia, uma frase sobre o problema e aí acaba de novo, é só romance. Então, eu não tô lá pra ler romance, entende? Eu não tô lá pra ler romance. Se eu quisesse ler um romance, eu ia ler Sem Chances. Mas eu não queria ler um romance, não é assim que é vendido o livro. O livro... A sinopse dele é sobre o colapso do universo. A editora vende como uma fantasia, a autora vende como uma fantasia. Então por que só tem romance? Pelo amor de Deus, tipo assim. E não é nem um romance no meio da fantasia, porque nem cita a fantasia. É impressionante como os personagens, eles parecem que não se importam, porque não tem. Eu esqueci que o livro era de fantasia no meio dele. Todo o resto do livro é bom. Tipo, a escrita é legal, o casal é muito bom, tipo, pelo menos, né, se focar 3 livros só focando no casal, o casal tem que ser bom, o casal é bom, desenvolvimento dos personagens também, mas a que custo, né? A que custo? Vou falar aqui do livro de vampiro que eu citei lá, que eu ia falar, que é Sangue Fresco. E, gente, eu deveria ter acreditado em todas as pessoas falando que esse livro é ruim. Eu realmente deveria ter acreditado. Eu anotei 3 pontos que está escrito no agradecimentos desse livro que vocês vão entender o que eu tô falando. Primeiro, ela não consome mídia sobre vampiro. A autora, né, no caso, ela não consome coisas sobre vampiro. Segundo, ela só escolheu vampiro, escrever sobre vampiro, porque ela já estava cansada de procurar criaturas mitológicas para escrever sobre. Terceiro, ela acha nojento beber sangue. Era impossível sair um livro bom dali. Era impossível. Se saísse um livro bom de vampiro e eu lesse agradecimento e tivesse essa porra aqui, eu ia falar, meu Deus, a autora é incrível. Porque puta que me pariu. Eu odeio vampiro que não chupa buceta menstruada. Eu odeio Gente, é tipo Crepúsculo, que tem vampiro crente, que só transa depois do casamento. O que é isso, gente? Estão acabando com os vampiros. Mal feitinho as críticas. Se bem que abre muito espaço pra crítica, mas todo esse livro é meio mal feito. O mistério também é
obviamente mal feito. A única coisa que eu gostei desse livro foi como tratou a heterossexualidade compulsória de uma das principais, porque ambas as principais, elas são lésbicas, só que uma, ela acha que é hétero, que gosta de garotos durante o livro inteiro. Aí lá pra metade, pro final, ela começa a se relacionar com o garoto e começa a ver, tipo assim, não. E aí eu achei muito legal como que tratou isso, como que desenvolveu, eu achei bem... Mas... a que custo também eu li esse livro, viu? E é isso, meus livrinhos lidos de 2024. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sinta livre pra comentar sobre algum livro, ou comentar algum livro que você gostar. A gente conversa aí. E moral da história, beba sangue e leia livros. É isso. Feliz 2025. Tchau!